Quem visitar qualquer casa de missão Betânia, do saudoso Padre Léo, vai ver que os pilares, né, eles são feitos de tijolos à vista, tijolos trançados, e uma das exigências do Padre Léo é que não se rebocassem esses pilares. Por quê? Porque as pessoas que são acolhidas ali, elas têm já graves problemas de desestruturação familiar, desestruturação espiritual, e elas têm que entender que é preciso, para se manter em pé, é preciso construir essa estrutura interna para ficar em pé. Não basta viver de aparência. Como, por exemplo, aconteceu com aquele prédio na Coreia do Sul em 1995. Era um prédio lindo, maravilhoso por fora, mas por dentro a estrutura não aguentou o peso e matou mais de 500 pessoas, deixou quase 1.000 pessoas feridas. Existem tragédias anunciadas. E Jesus falou isso para os fariseus. Ai de vós. E ao falar para os fariseus, está falando para nós também no dia de hoje. Ai de vós que quereis viver de aparência. Né? É grave isso. E vai dizer a palavra aqui, ó, Lucas 11, 42 seguinte, vai dizer assim: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de diversas ervas e desprezais a justiça e o amor de Deus. E, no entanto, é necessário praticar estas coisas sem, contudo, deixar de fazer outras coisas. Jesus não é contra o dízimo, até mesmo das coisas pequenas aqui. Mas a intenção do dízimo é fazer das pessoas pessoas melhores. Enquanto que os fariseus buscavam fazer com que as pessoas pagassem o dízimo para eles arrecadar. E aqui Jesus denuncia essa vida de aparência deles, né? Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças, né? Vamos olhar um pouco para nós mesmos. São Máximo Confessor nos ensina que existem 5 formas de amar. 3 formas pecaminosas, uma forma natural e uma virtuosa. Quais são as 3 formas pecaminosas? Eu posso amar uma pessoa por aquilo que ela me dá, né? Presente. Eu posso amar uma pessoa pelo prazer de estar com ela, o prazer que ela me dá. E eu posso amar uma pessoa pela soberba, porque ela me elogia, me lisonjeia. A forma indiferente ou neutra seria, por exemplo, o amor natural de uma mãe para o seu filho, de um pai que sai cedo para trabalhar, sem pensar em coisas elevadas, simplesmente sai para trabalhar, porque é a missão dele. Mas a forma virtuosa é amar aquela pessoa por causa de Deus, mesmo sem ela merecer, por causa de Deus. Não sem intenção de aparecer, sem intenção de nada. Então essas são as 5 formas de amor. E é isso que nós temos que nos perguntar todos os dias, né? E aqui, dentro desse contexto, se encaixa muito bem esse ensinamento de São Máximo Confessor. Ai de vós que sois como sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber, né? Sepulcros. E Jesus, na outra passagem, vai dizer dos sepulcros bonitos, enfeitados por fora, mas por dentro é só verme e podridão. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila sentiu o cheiro fétido de uma alma em pecado mortal. Passou por aquela pessoa e Deus deu a graça para ela de sentir o cheiro daquela alma. E ela, por muito tempo, lembrava daquele cheiro e falou que não tem como comparar na natureza, ou não tem como comparar o cheiro fétido. Né? Conta a história que certa vez, agora não lembro se era Padre Pio ou Santo Antônio, que ele estava conversando com um homem muito soberbo, um caçador com uma espingarda nas costas, e ele era muito soberbo e zombava das coisas de Deus. E o santo falou assim: a tua alma fede mais do que a alma do teu cachorro. É claro que o cachorro não tem alma, mas se tivesse a alma do cão seria esquisito, para mostrar que nós não podemos viver de aparência. Os nossos olhos têm que ser a janela da nossa alma. A nossa postura externa, ela tem que ser um reflexo da interna. A piedade que nós demonstrarmos por fora tem que ser uma janela daquilo que acontece na nossa alma, né? Jesus sempre denunciou a hipocrisia. E um dos doutores da lei disse-lhe: mestre, falando assim a nós outros nos afronta também.
E Jesus respondeu: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmo nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Olha a hipocrisia aqui, olha a falsidade, né? Porque eles tinham uma posição de destaque, então eles achavam que poderiam, né, colocar esse peso nas pessoas. Afinal de contas, a lei mosaica ela tinha mais de 600 preceitos, era impossível seguir aquela lei. Mas eles, com aquele olhar, né, com aquele jeito piedoso, amarravam aquelas franjas que eram as escrituras, né, pelo corpo, para mostrar que eles eram pessoas que conheciam das Sagradas Escrituras, que viviam aquilo. Não dá para ser assim nos dias de hoje. É necessário que nós entendamos que a nossa vida, ela pode ser, sim, um sinal de salvação para as outras pessoas, se nós estruturarmos a nossa alma, o nosso interior. E para isso nós temos que aprender com Santa Teresa d'Ávila, ir lá no porão e cavucar o porão para ver aonde está o problema na estrutura do alicerce e consertar de baixo para cima, de dentro para fora. Nenhuma obra se sustenta se não tiver uma estrutura reforçada. Deus te abençoe.